Você já quis deixar os seus desenhos mais bonitos, com uma cara assim mais polida, mais legal, sem aqueles espacinhos em branco? Vem comigo que eu vou mostrar hoje. Artístico começando com mais um vídeo de lápis de cor, aquele tema que a gente adora, é o favorito do canal, todo mundo vem aqui só por causa disso e também pelas outras coisas, né? Por exemplo, a minha linda voz. Bom, vamos lá. Eu fiz isso, uma folha cheia de moranguinhos, olha só que fofos, um mais gordinho, um mais magrinho, eles estão de quarentena, estão em casa, né? Então a gente tem comido pouco. Na verdade, a gente tem comido muita porcaria, né? E assim como estão os morangos. Olha esse aqui como tá graúdo. E aí você fala, nossa, mas o que está de errado com esse morango? O que aconteceu? Como que a gente consegue melhorar? Bom, eu fiz aqui num papel cinza, né? Aliás, esse aqui é o sketchbook da Honey Mill. Não sei se é assim que fala, mas eu gosto muito dessa folha cinza. Olha só como ela dá um efeito bonito nos desenhos. Parece que sai da folha, sabe? Esse aqui é o Shawn Mendes, não sei se dá pra perceber, essa foto tá lá no Instagram meu. Isso aqui é um desenho à vontade. Ah, esse dragão aqui, ó, todo feito com Prismacolor. Isso aqui é uma tentativa que falhou de aquarela. Aquarela não, guache. Isso aqui é a boca da Sheila, que é uma super artista brasileira, hein, gente? Segue o Instagram dela. É Sheila Arts. Ela faz desenhos extremamente realistas com lápis de cor. Isso aqui é um tutorial que ela fez e publicou, e eu segui esse tutorial, ficou muito bonito. E essa pena também, isso aqui é Caran d'Ache Luminance, e essa outra pena aqui com Posca. Enfim, voltando aqui aos nossos morangos. Por que eu escolhi esse papel? Porque ele vai dar o destaque e a diferença que a gente precisa para mostrar exatamente o que acontece quando a gente usa certas ferramentas e certos materiais em cada tipo de aplicação de lápis de cor, tá? Parece técnico agora, mas é muito simples. Isso aqui, cada um desses morangos, alguns são repetidos. É feito com um tipo de lápis de cor. Aliás, você sabe que lápis de cor é esse aqui? Comenta aí se você tiver uma ideia que lápis de cor deixa essa finalização aqui. Então aqui a gente tem desde escolar até lápis de cor chinês. O Brute Funer está aqui, se você conseguir descobrir também, me fala. E tem também os profissionais. Todos eles estão assim, feito com a base da cor que a gente precisa para a cor de um morango. Só que o que a gente enxerga aqui que pode ser melhor. Por exemplo, a gente vê muita parte da rugosidade do papel. Tá? Esse papel ele não é 100% liso, ele tem a textura de papel. Aqui neste a gente tem um pouco menos, né? Por que será? Aqui a gente já pode ver mais, tá vendo? Então, dependendo do lápis que a gente usou, dependendo da técnica que a gente usou, a gente consegue ver mais ou menos rugosidade. Mas e aí, como que a gente faz para eliminar essa rugosidade e deixar o desenho com uma cara mais viva ainda? Para isso existe o famoso Blender. Famoso para quem conhece, se você não conhece, eu vou te explicar o que é Blender. Vamos lá. Deixa eu pegar eles aqui na minha maletinha de caveiras mexicanas. Então isso aqui é Blender, isso aqui é Blender, isso aqui... cadê? Isso aqui é Blender, isso aqui é Blender. Acho que são todos os meus blenders. Tem também o pincelzinho com solvente, mas não vamos falar dele agora. Bom, blender, gente, nada mais é que um lápis. Ele pode ser em lápis, pode ser em bastão, pode ser um feltro. E ele não tem cor, mas ele tem a função de dissolver o pigmento ou lixar o pigmento para que ele entre na rugosidade do papel e deixe o nosso desenho mais bonito, mais liso e mais polido. Como assim, Regis? Vamos fazer junto. A gente sempre limpa a pontinha porque ele gruda um pouco de cor do desenho anterior. Aliás, vocês estão vendo que a minha mão está toda suja de tinta, né? Bom, esse aqui é o Blender da Derwent. Eu gosto até mais do que o da Kohinoor, apesar que no canal eu uso bastante o da Kohinoor, mas eu gosto mais do da Derwent. A gente vai usar os dois aqui hoje. Então ele está aqui, é um lápis totalmente sem cor. E vamos escolher aqui um morango para a gente fazer. Por exemplo, vamos pegar este aqui desse cantinho. A gente vai usar ele da mesma maneira que a gente usa um lápis de cor, tá? Eu estou aqui com movimentos circulares. Movimentos leves, não estou apertando e só estou fazendo o movimento de
círculo não vai e vem aqui em cima da onde eu gostaria que ficasse mais bonito, tá? Então aí você começa a ver imediatamente que ele vai fazendo uma cobertura das áreas onde a gente não tem lápis de cor. Então, ó, tá vendo que aqui a gente vê muitas marcas do papel embaixo e aqui a gente já não vê? E assim, gente, não precisa apertar, tá? Esse lápis, ele é desenvolvido para que a gente possa dar uma finalização melhor e ainda liberar espaço na rugosidade do papel para a gente continuar construindo camada. Então, se a gente aperta, a gente vai amassar essa rugosidade e vai perder essa possibilidade de colocar mais lápis de cor aqui. Por isso que a gente tem que fazer aqui a pressão normal de uma pintura, não é aquele peso na mão, porque a gente não quer dar um efeito de burnishing, né? Que é prensar o pigmento no papel. A gente quer fazer com que ele solte esse pozinho do pigmento, que haja uma lixadura, vamos falar assim, dessa primeira camada aqui de lápis de cor e esse pó entre nessa rugosidade. É simples assim. E olha como o nosso desenho já vai ficando bem mais completo e bem mais bonito só com essa lixada aqui, só com este lápis. Então, ele é muito coringa para você ter um desenho mais realista, mais preenchido. Não digo realista, né? Porque você pode usar ele para qualquer tipo de desenho, mas ele facilita bastante, porque se você, por exemplo, precisa fazer muita sobreposição de cor, né? Aqui eu só sobrepus tons de vermelho e laranja para fazer esses morangos. Mas imagina que você vai fazer, sei lá, uma pele, uma coisa mais complexa, onde você tem reflexos de luz e você quer que aqueles reflexos apareçam, mas você também não pode jogar, por exemplo, um reflexo violeta direto numa pele, por exemplo, né? Sem fazer a camada de baixo para não ficar estranho. Você pode fazer a camada da pele normal, fazer o uso do lápis Blender. Com esse lixamento você vai ter uma parte nova, né? Uma camada nova para você trabalhar com a sua camada de luz laranja, né? Sei lá, violeta. Depois você tira o pozinho, tá vendo? Ficou muito mais liso e uniforme a nossa pintura. Vamos fazer em outro aqui. Para esse outro eu vou usar agora o da Koh-i-Noor. Sinceramente, o da Koh-i-Noor, ele é mais áspero, sabe? Ele tem uma sensação mais... dá uma gastura um pouco maior quando a gente usa. Ainda mais quando a folha tem mais textura, sabe? Essa aqui é uma folha que não tem tanta textura. Mas, ó, compare este lado aqui do morango com este outro aqui. Olha só como já está mais completo. O lápis de cor, né, para a gente fazer pinturas mais delicadas, a gente nunca deve apertar a mão, mandar ver na pressão e na força, porque a delicadeza do lápis de cor está nessa mistura natural que a gente consegue, né, nesse efeito realista que a gente consegue. E se a gente aperta a mão muito cedo, a gente perde a possibilidade de ter um desenho mais polido, mais bonito, né? Porque a prensagem do pigmento é algo que a gente deixa mais para o fim mesmo da pintura. Se a gente prensar muito cedo, a gente vai ter perca de textura. E tendo perca de textura, para a gente conseguir finalizar o nosso desenho de uma maneira bonita, é muito mais difícil. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas conforme a gente está aqui fazendo esse processo de lixamento, vamos falar assim, da nossa primeira camada de lápis, a gente está tendo um pouco de dessaturação da cor, né? O que isso quer dizer? Que ela está perdendo aquela profundidade dela, né? Por exemplo, o vermelho estava um pouco mais intenso aqui, antes de eu começar a usar esse lápis. Isso acontece porque como a gente remove uma fina camada desse lápis de cor, a gente perde um pouco de profundidade de cor para essas outras
para esse pozinho que sobra de tudo isso poder entrar na rugosidade do papel. Isso é um problema? Não, por quê? Depois a gente pode vir novamente com a nosso lápis de cor, da cor que a gente estava usando já, o vermelho, por exemplo, e reforçar esta cor, porque depois que a gente fizer este reforço, a rugosidade do papel ela já não vai mais aparecer, porque a gente já sumiu com ela. Olha só, eu até vou colocar um antes e depois desse morango aqui, porque ele estava bem marcado e agora ele já está bem suave, essa rugosidade. Ó, por exemplo, aqui a gente vai ter que reconstruir todas as bolinhas, né, todas as sementinhas do morango. Mas quando a gente fizer isso, o nosso morango já vai estar muito mais bonito, né? Vamos fazer agora um com a nossa caneta Blender. Ela derrete o pigmento, ela faz o mesmo processo que o lápis faz, só que ao invés dela lixar, ela vai dissolver este lápis e intensificar essa cor, né? Não intensificar, mas dissolver e fazer com que ele entre nas rugosidades do papel, tá? A caneta Blender é legal você usar de uma maneira bem controlada, no sentido de não pega e vai passando tudo de um desenho de uma maneira só, né? Você vai com cuidado, porque senão você pode manchar o seu desenho. Ela é como se fosse uma canetinha mesmo, só que ela não tem cor. E quando ela dissolve esse pigmento ele fica como uma tinta. Então, para você criar manchas no seu desenho é muito fácil. Você está vendo que quando eu passo, fica bem escuro, né? Porque ela é uma caneta alcoólica. Depois que esse álcool seca, fica transparente de novo, tá? Então, olha só. Aqui nesse verde, eu vou começar pelo verde mais claro e puxar depois para o verde mais escuro. A pontinha dela também é algo que você tem que ter cuidado. Quando você for usar ela pela primeira vez, depois de ter usado ela num outro dia, sei lá, sempre veja se ela não está suja, porque senão ela vai manchar aquela área que você já pintou, tá bom? Vamos fazer mais um com ela, olha só, bem preenchido. Deixa eu pegar um que está mais crítico aqui. Ó, aqui eu vou começar dessa área que tem menos. Fazer essas bolinhas, porque depois eu não quero puxar e manchar muito esse desenho. E eu vou em movimentos circulares, tá? Bolinhas pequenas. Quanto menos eu forçar aqui, melhor o resultado. Porque se eu mandar ver e fazer tipo riscas, né? Marcas muito grossas, ele vai marcar. E eu gosto da caneta Blender para usar em momentos assim, em elementos pequenos, né? Porque se a gente usa em elementos grandes, por exemplo, um fundo, alguma coisa assim, é mais fácil da gente marcar, por causa da ponta dela, né? A ponta dela é pequena. Até tem uma ponta maior dessa mesma caneta, né? Ó, não vou fazer esse outro lado aqui, eu vou deixar secar para a gente ver. Então ela se dá melhor com objetos pequenos, né? Ó, tá vendo? Já está secando aqui. E a gente tem uma cobertura bem completa desse lado do desenho. Ó, tá vendo? E aqui a gente ainda vê textura de papel. Vamos passar do outro lado agora. Pronto, tá vendo como os nossos morangos já estão bem mais completos? Olha só esse aqui, ele parece que ele foi pintado realmente com um marcador, porque ficou bem completo o preenchimento do nosso papel, ficou bem bonito.
Vamos fazer agora os outros, né, os mais gordinhos, e aí a gente volta para conversar. Na verdade, agora a gente vai usar esse aqui que é o blender da Caran d'Ache, um dos blenders mais famosos que tem. Vamos ver o resultado dele. Bom, então vamos lá com o nosso Caran d'Ache Luminance fazer esse morangão aqui. Esse aqui na verdade é o blender da Caran d'Ache, né? Então eu vou seguir do mesmo jeito, gente, fazendo bolinhas, né? Fazendo círculos. E assim, não é exatamente bolinhas, tá? É um oval, vamos falar assim. Eu quero que vocês notem que aqui, este blender, ele faz um milagre. Eu não sei explicar. Olha a diferença, olha o bloco de cor que a gente está conseguindo tirar desse lápis só de usar ele. Olha que fenomenal, parece que ele traz a cor do lápis para cima do papel, sabe? Esse aqui ele é diferente dos outros que a gente usou. Vocês estão vendo que a cor está ficando mais intensa e não está saindo aquele pozinho, né? Ele está saindo uma cera. Por quê? Ele é uma cera, um bastão de cera. Então, quando a gente passa, ele vai misturar as cores que estão embaixo e trazer a tonalidade para cima, aumentando a saturação da cor, tá? Então a gente fica com um resultado mais bonito ainda. Aqui, como eu quero finalizar esse morango depois com mais cores, eu não vou levar a tela em cima, porque depois ele vai influenciar no resultado final sem eu querer neste momento, tá? Mas olha só, é muita diferença, gente. Este blender aqui, ele funciona muito bem. Eu já vi até pessoas fazendo reclamações dele que ele não arrasta pigmento, que ele não dá resultados bons, mas olha, acho que a pessoa usou errado. E tem um ponto também importante. Depende do lápis que você está usando para ter resultados tão satisfatórios assim, tá bom? Então, tem blenders que funcionam melhores com lápis do que com outros. E se vocês quiserem uma comparação inteira de blender, eu posso fazer, aí eu mostro como que eles funcionam e o que acontece aplicando em cada lápis específico. Este aqui não é o foco do vídeo, é só a gente mostrar como a gente pode melhorar as nossas pinturas, mas eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre os tipos de blender, os tipos de mistura que a gente pode fazer. Eu acho que vai ajudar bastante. Mas olha como esse morango está ficando muito mais vivo, gente. Está ajudando muito a dar aquela tonalidade mais forte, mais bonita para o nosso morango. Estou gostando bastante. Vale a pena. Esse blender aqui, ele é o mais caro que eu tenho. Óbvio, né? Caran d'Ache, aquela que não responde a gente no Instagram. Gente, até estava verificando lá, o Instagram que tem aqui do Caran d'Ache é Caran d'Ache Office. Eu acho que eles só trabalham com materiais de escritório, mas mesmo assim poderiam ter falado pra gente, né? Não precisavam ter nos ignorados assim. Enfim, continuamos aqui. Nosso morango ficou muito mais vivo. Se eu quiser, eu posso voltar depois com mais cor aqui para deixar ele mais intenso ainda, mas ele já está um bloco de cor. Sabe que lembra esse tipo de pintura? Lembra um pouco o Neocolor da Caran d'Ache, vocês não acham? Vou fazer as folhinhas também. Este aqui é um processo que a gente faz no meio da pintura, tá? Então, pelo menos para mim, é assim que eu trabalho. Eu coloco um bloco de cor, seleciono lá a base que eu preciso, né? Por exemplo, tudo que é vermelho. Aí depois eu venho com o blender e faço a dissolução desse pigmento, a mistura desse pigmento, o que seja, dependendo do material que eu usar. E aí depois eu venho com a finalização. Só que ainda falta alguma coisa aqui, não falta? Falta aquele brilho de verdade, falta aquela melhora de verdade, né? Na verdade, vamos fazer uma coisa que eu não fiz e muita gente faz, o lápis branco como blender. E a gente vai usar essa opção aqui também para você ter uma ideia de como que é. Então eu vou pegar esse morango aqui do meio e este aqui é o lápis branco da Multicolor, que é um lápis branco escolar, tá? Essa pintura específica aqui, ela já foi dada uma prensada aqui.
Por que tem umas que estão mais prensadas, outras que estão menos prensadas? Porque cada uma delas usou um tipo de lápis, tá? Então tem lápis que a gente não tem como não dar aquela forçada para sair a cor. Então isso acaba prensando o papel muito cedo. Esses que a gente tem mais texturas embaixo são lápis melhores, porque o pigmento sai mais fácil e mais rápido. A gente não precisa forçar. Quando a gente força para poder sair o pigmento, a gente perde pouco de textura de papel e, consequentemente, preenche mais a rugosidade, né? Desse jeito ele fica mais liso. Então aqui não passei nada, aqui é só o lápis de cor, tá bom? Mas vamos ver essa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui tem rugosidade de papel. Vamos usar o lápis branco aqui e ver o resultado. O lápis branco, ele também arrasta o pigmento como um lápis blender, tá? Só que a principal diferença dele é que além de ele fazer isso, ele clareia a nossa imagem. Então, se o seu lápis branco é bem opaco, a sua imagem vai precisar depois de um retoque se você quiser manter aquela saturação que você estava, tá? Então, ó, olha só como a gente preencheu toda a rugosidade aqui. Só que em contrapartida, ficou bem mais claro, não ficou? Esse é o assunto do próximo vídeo. Como que a gente faz dar a vida para o nosso desenho usando o lápis branco, que é um lápis que muita gente não gosta de usar e acha que é totalmente desnecessário vir numa caixa de lápis de cor, mas é muito importante o lápis branco nos nossos desenhos. Então, no próximo vídeo, eu vou falar de como que a gente vai dar aquela luz especial e melhorar os nossos desenhos só com o lápis branco. Bom, é isso aí. Não deixe de se inscrever para você poder ver os nossos próximos vídeos, saber, ficar aí antenado no que vai sair, nas novidades. E espero que você esteja gostando dessas dicas, são vídeos que eu faço com bastante carinho, se está te ajudando de qualquer maneira, compartilhe. Às vezes você tem aquele seu amigo que precisa saber também, que gosta de pintar, e seria uma grande ajuda para ele, assim como está sendo para você, não é mesmo? Obrigado por ficar até aqui e a gente se fala no próximo Artístico. Até mais!